Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos em setembro e nesses próximos dias iremos celebrar a exaltação da Santa Cruz e Nossa Senhora das Dores. Por isso mesmo, a Igreja, a Santa Sé, transferiu a coleta dos lugares santos para este final de semana. Todo mundo sabe que a Igreja do mundo inteiro ajuda a conservar os lugares santos, assim como também as obras sociais da Igreja na Terra Santa. E tem uma coleta anual que acontece sempre à Sexta-feira Santa. Mas, neste ano, nós estamos todos em quarentena, com isolamento social e com a celebração sem a presença do povo. Portanto, nós não tivemos essa coleta. Agora que pouco a pouco retomamos, nem todas as dioceses retomaram, mas pelo menos uma boa parte já retomou as celebrações presenciais, mesmo com as limitações que são necessárias de distanciamento, de número de pessoas na igreja, no templo. Mas assim mesmo, então nós temos nesse final de semana essa coleta pelos lugares santos, que é um gesto muito bonito de conservar os lugares por onde Jesus histórico passou, além da Igreja Católica, através da custódia da Terra Santa, fazer tantos trabalhos sociais, educacionais, culturais, que é a presença da Igreja junto às pessoas necessitadas da Terra Santa. Então, que esse final de semana pensemos e reflitamos também sobre isso. Nós estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. São 49 anos que a Igreja do Brasil instituiu o mês de setembro como mês da Bíblia, porque no final do mês nós celebraremos o dia de São Jerônimo, o grande doutor da Bíblia, doutor da Sagrada Escritura, que no seu tempo traduziu a Bíblia dos originais para a língua latina da época e foi um grande comentarista da Sagrada Escritura e viveu um tempo, inclusive, na Terra Santa, aprendendo as línguas bíblicas para poder trazer toda a tradução da Bíblia para a língua popular da época, a língua vulgar da época. Portanto, o mês da Bíblia. Como acontece, cada ano nós temos um livro que nós aprofundamos, tanto não só para ler o livro, mas para conhecê-lo e para também ler outros livros que nos ajudam a colocar o livro que nós estudamos dentro de um contexto. Neste ano é o livro do Deuteronômio. Cada ano é um livro bíblico, esse é o livro do Deuteronômio, e tem como tema Abre tua mão para o teu irmão, Deuteronômio 15:11. É o tema desse mês da Bíblia, utilizando o Deuteronômio e ao mesmo tempo falando da questão social, que é o tema também da campanha da fraternidade, que norteia um pouco os vários temas do mês desse ano, inclusive, do mês da Bíblia, inclusive. Portanto, que nós saibamos também aprofundar, conhecer e um pouco mais o livro do Deuteronômio e, como consequência, saibamos também partilhar com os outros. Os nós cristãos, católicos, durante esses meses todos de necessidades, nós partilhamos, vemos cada paróquia, cada instituição, cada obra social, cada comunidade partilhou e muito. E foram mais toneladas e toneladas de alimentos distribuídos, está sendo ainda, e não só de quentinhas para os que estão nas ruas, mas também das cestas básicas para as famílias que estão desempregadas, que não tem ninguém que as ajude, e temos sido assim, esse canal onde os benfeitores podem ajudar a tantas pessoas. Abre tua mão para o teu irmão. É o tema do mês da Bíblia desse ano. Mas junto com o tema concreto de ajudar o outro, que nós também procuremos ainda mais valorizar as Sagradas Escrituras em nossa vida, que lemos todos os dias, na liturgia das horas, na liturgia da missa, nos sacramentos, na Lexio Divina, na leitura da Bíblia. Mas tem um mês para que a gente possa aprofundar mais sobre a Sagrada Escritura, sobre um livro da Bíblia e conhecer um pouco mais os vários contextos em que ele foi escrito e a que se refere também àquilo que ele narra. Então, são oportunidades que, além daquilo que já temos cada dia do ano, de continuar nos alimentando e conhecendo e aprofundando um pouco mais as Sagradas Escrituras. Nós estamos no 24º domingo do tempo comum, nesse final de semana, e a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, fala sobre o perdão, a reconciliação. O Evangelho de Mateus 18 vai lembrar bem isso.
Quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Não se trata apenas de contar as vezes que nós perdoamos. 7 e 70 vezes 7 quer dizer sempre. Devemos perdoar sempre. Ou seja, é um número simbólico que lembra para nós essa generosidade de quem é perdoado, de quem experimentou o perdão na sua vida e por isso mesmo perdoa os outros. Quem realmente experimenta a misericórdia de Deus, passa também como consequência a ter misericórdia do seu irmão. E é bem isso, meus irmãos e irmãs, que nós vamos ouvir no Evangelho. Ou seja, Jesus vai contar a história. Ou seja, o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas com os seus empregados. Levaram o que devia uma fortuna. Nem vendendo a pessoa, a família, os bens, ele pagaria a dívida. Mas ele caiu aos pés do patrão e disse: me dá um prazo que eu pago tudo, não é? Não pagaria, não tinha como pagar aquela dívida enorme. E diante disso, o patrão teve compaixão, a palavra é essa, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Porém, ele não fez o mesmo com o outro, que lhe devia algum certo dinheiro, que não era tanto assim. Fala aqui que, empregando com um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas, uma coisa mínima, e pediu também a ele um prazo. Ele não teve a mesma compaixão que ele havia recebido e mandou justamente colocar na prisão, sufocando aquele que lhe devia isso. Aí as pessoas viram, mas ele experimentou a misericórdia, o perdão, e não foi capaz de perdoar o outro, não é? E aí então fala, ele foi chamado, ou seja, você não devia também fazer essa experiência de perdoar o outro? E aí mandou entregar aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. Ou seja, a palavra é muito clara, meus irmãos e irmãs. O Senhor nos perdoa, nós somos chamados a sempre, e como consequência, a nos perdoar. Alguns falam que às vezes as pessoas perdoam, mas deixa arquivado. E quando menos espera, vem à tona a cobrança. Isso não é um verdadeiro perdão. O perdão realmente é você perdoar e colocar no esquecimento aquilo que aconteceu e ponto, né? Passa a ter uma nova vida. O Senhor também nos dá essa nova vida. Nos faz experimentar realmente que tudo que passou ficou para trás e que nós somos chamados a começar algo novo, uma vida nova. Essa experiência que nós fazemos e como consequência somos chamados a fazer com os irmãos e irmãs, ajudando e perdoando as pessoas, que nós temos sempre muitas questões uns para com os outros. Inclusive, meus irmãos e irmãs, na leitura primeira do Eclesiástico, lembra isso, ou seja, quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, os teus pecados serão perdoados. Perdoai-nos a nós, assim como nós perdoamos. Rezamos sempre no Pai Nosso. Se não tem compaixão com o teu semelhante, como poderá pedir perdão dos teus pecados? Não é? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor do teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Esse livro sapiencial, livro do Eclesiástico, lembra um pouco para nós também esse aspecto, já no Antigo Testamento. Sabemos que hoje nós vemos que há muita questão de vingança, de raiva, de intolerância, de pessoas que não se aceitam. E mesmo aqueles que são ofendidos acabam nunca mais esquecendo. Quantas vezes escutamos histórias de pessoas que se vingaram de outro que havia ofendido tanto tempo atrás, não é? E a pessoa depois guardou e foi aumentando como uma bola de neve no seu coração e acabou realmente se vingando de que ele havia tido algum problema ou alguma questão, algum desafeto. Ou seja, não experimentou na sua vida a misericórdia e acabou não perdoando os outros. Porque quando realmente experimentamos a misericórdia, nós começamos a pensar no outro e também a perdoar o irmão.
Portanto, a palavra de Deus desse final de semana nos lembra bem que tudo é um dom de Deus, porque por nós mesmos nós queremos nos vingar, queremos que outro pague aquilo que fez para nós. Mas quando nós começamos a experimentar essa vida divina em nós, e essa vida divina de Deus em nossa vida, nos faz experimentar o perdão diante de nossas faltas, ofensas, intolerâncias, pecados, atitudes, omissões, e experimentar em nossa vida o perdão de Deus, nós passamos a fazer o mesmo para o outro. Não é isso que a sociedade faz. Sabemos que a questão da justiça na sociedade tem seus próprios parâmetros, sua própria organização. A quem cometeu um delito tem depois as punições. Mas, para nós, enquanto cristãos, temos uma outra atitude, ou seja, de termos a olhar para o outro que comete realmente alguma ação contra nós, de nós não levarmos em consideração, e levarmos para frente toda a questão de rancor, de raiva, de vingança, mas a gente tem um coração capaz de perdoar. É uma palavra, meus irmãos e irmãs, que supõe essa graça de Deus, essa abertura à graça de Deus, não é? De tal maneira que nós passamos a ser testemunhas de algo novo. E a leitura da carta aos Romanos, segundo a leitura desse final de semana, fala que se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Portanto, se nós vivemos para o Senhor, se nós encontramos a vida no Senhor, experimentamos do Senhor a sua misericórdia, que nos dá a graça do perdão de nossas ofensas, de nossos delitos, de nossos pecados, assim também devemos nos comportar uns com os outros. Claro que diante da lei de cada país, sofremos as consequências de nossos atos diante da sociedade, mas diante de Deus, nós experimentamos a misericórdia e o perdão, e assim também devemos agir uns com os outros. Realmente isso supõe fé, supõe graça de Deus, supõe abertura ao dom do Senhor. E não é isso que o mundo vive, não é isso que a sociedade vive. Vivemos em tempos de muito rancor, de muita vingança, e vingança de coisas novas e antigas. Nós levamos para toda a vida certos rancores e, ao mesmo tempo, não queremos saber de nos perdoar mutuamente. E se muitas vezes acabamos nos perdoando, nós perdoamos, mas arquivamos. E quando menos esperamos, qualquer questão que ocorra, logo tiramos do arquivo as mágoas e rancores que trazemos no coração desde a nossa infância e passamos por toda a nossa vida de jovem e de adultos. Portanto, que a palavra de Deus desse final de semana, mês da Bíblia, que nós possamos fazer essa rememoração da palavra de Deus em nossa vida, experimentar realmente quantas vezes experimentamos esse amor de Deus que nos perdoa, que nos reconcilia, e nós temos na Igreja Católica todo o sacramento da reconciliação e do perdão, que durante alguns meses nós tivemos a orientação do arrependimento sincero, perfeito, contrição perfeita, que não tínhamos como nos confessar, e depois, passado esse tempo, começamos a ter a possibilidade da celebração penitencial, e agora muito mais ainda. Portanto, meus irmãos e irmãs, que nós possamos de coração sincero, também seja celebrando a penitência, celebrando a confissão, seja também nos encontrando uns com os outros, fazer a experiência da misericórdia, do amor de Deus, e que esse amor de Deus, misericordioso em nossa vida, faça com que nós distribuamos também nesse tempo e nesse mundo a misericórdia de Deus, e sejamos sinais dessa reconciliação. Por isso, meus irmãos e irmãs, vivamos bem esse dia do Senhor, esse final de semana, e que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.